Olá, estamos em mais uma edição do Panorama Político. E a nossa convidada de hoje é a Anne Rodrigues, secretária de Habitação de Rondonópolis. Eu começo perguntando, Anne, você é rondonopolitana mesmo? Natural daqui. Nasceu em que lugar em Rondonópolis? Samaritano, famoso Samaritano. Hoje é onde está o supermercado Comper. Exatamente. E pelo que eu fiquei sabendo, você foi criado ali na região da Caixa d'Água, tudo. Isso mesmo. Meus avós, né, vieram de Goiás para Rondonópolis e ali concebeu toda a nossa família, né? Uma família bem grande da região da Caixa d'Água. Tenho familiares, né, que participaram aí da história cultural de Rondonópolis, a exemplo, meu tio Irineu, né, o famoso Zé Bundinha. Famoso no Lutero Lopes, quem é da minha idade lembra dele entrando lá com a marca no Lutero Lopes. Exatamente, né? Isso mesmo. O Wendel também. O Wendel Rodrigues, meu primo, é presidente do Operário hoje, né? E também daquele grupo dos jogadores de futebol veteranos que ele lidera um grupo. Exatamente. Faz até um trabalho social lá junto com jogadores veteranos de Rondonópolis. Mas, né, voltando um pouco a sua história, aí como que você foi parar na Secretaria de Habitação do município? Como que foi essa história? Pois é, né? Quando eu fui escolher a profissão, né? A gente fala que a gente escolhe, mas a gente sente uma afinidade. Eu sempre tive essa intenção de ajudar as pessoas. A época a gente fala ajudar, né? E eu tinha esse anseio muito grande, porque desde pequena, né, meus pais, a nossa criação, convivi com várias pessoas também idosas, meu convívio era bastante assim dentro da comunidade, tinha uma interação muito grande na rua, né, os colegas que a gente foi crescendo, então eu escolhi o serviço social. E dentro dessa profissão, a gente vê várias situações onde as pessoas apegam a sua imagem para que elas possam receber esse auxílio, essa ajuda. E eu vim fazer a faculdade, né, aqui na FACER, na época até, lembro de você ali, professor do jornalismo, né, junto com a Cláudia também. A Patrícia também. Isso. Então, eu comecei o curso, a profissão, né, de serviço social. E desde então, teve um seletivo. À época, a gestão já era do nosso prefeito, José Carlos do Pátio, e a dona Neuma era a nossa secretária de Promoção e Assistência Social à época. Teve um seletivo no departamento de habitação, porque a habitação naquela época era um departamento. E eu passei nesse processo seletivo, né? Fui selecionada como estagiária para iniciar minhas atividades ali. E desde então, uma equipe muito acolhedora, né? Me familiarizei muito com o ambiente, com a proposta, né, do nosso protagonismo social, que a gestão requer, demanda muito essa atenção. E fui trabalhando em prol, né, das atividades que a Secretaria de Habitação demandava. Naquela época era um departamento. Aí você ficou lá, né? Aí houve uma outra gestão, você continuou também? Isso. Aí, inicialmente, né, eu entrei estagiária, né, até a secretária Mara Gleib também fazia parte da administração à época, quando nos contratou. E fui melhorando também de cargo, né? Fui promovida. Tudo sendo construído com muito trabalho, muito suor e dedicação, né, Lucas? E logo que eu entrei foi bem um teste, né? Naquela época, nosso prefeito, ele estava desocupando as invasões e levando para um residencial, né? Então foi algo muito inusitado que eu participei. O princípio do Alfredo de Castro, né? Antes do Alfredo de Castro, teve o Antônio Geraldini e o Padre Lothar. Padre Lothar, verdade. Isso. E, assim, é muito memorável, gratificante. Eu participava, além de estar atuando como estagiária, eu também levava comigo a minha filha, que à época ela tinha 1 ano, né? 1 ano e meio. Hoje ela está com quantos anos, desculpa? 14. Hoje ela vai fazer 15 anos. Olha só, né? E eu levava ela junto, porque a gente excedia os horários de trabalho, né? A gente trabalhava à noite, final de semana. Então, eram os momentos, né, que eu podia estar junto com a família e estava trabalhando. Você foi testemunha ocular do Alfredo de Castro, por exemplo, né? Sim. Você deve ter visto aquele início, eu falava assim, você ia lá, era tanta poeira, né, que você tinha que ir em casa tomar 3 banhos para tirar a poeira do corpo. Mas né? não dava tempo desse banho, não. Não, eu sei disso. Mas você viu esse início, né? E Sim. viu o que virou hoje, né? Sim. Lucas, é muito interessante, né? Eu sempre busquei ver
nas demandas, nas necessidades da população e crescer profissionalmente. Em qual sentido? Eu não me sinto, hoje estou secretária, mas eu não me sinto ocupando um status, mas um dever, uma responsabilidade, né, que me foi permitida de poder fazer mais ainda em prol da população, em prol daqueles que precisam. Então, quando a gente visitava esses barracos, que na época era barraco, né, de lona, de madeira, uma situação muito precária e às vezes aquela pessoa que está dentro de um certo conforto não dá o valor, e a gente via, né, na feição das pessoas o sentimento de que nós conseguiríamos, né, dar uma qualidade de vida melhor para elas. Isso era muito bom e fazia com que a gente buscasse mais. Tem situações em que nós deparávamos que as pessoas falam para nós só temos você para ajudar. Então, a gente tinha a responsabilidade, né? A responsabilidade de fazer isso acontecer. Então, eu participava dentro das ocupações, dentro das invasões, e você cria vínculo com a população, né? E dali ajudei até também desfazer barracos, colocar dentro do caminhão e fazer a mudança deles. A época minha gerente era a Maristela, né, minha chefe, a Maristela. Hoje ela também trabalha comigo, a gente trabalha juntas. Eles até me apelidaram, que eu era a rainha da boleia, né? Eu ia pro caminhão. Porque ajudava o pessoal na mudança, porque o nosso tempo era curto, era rápido, né? Tinha que mudar as famílias e um frio aquela época tremendo, viu? Aí, na habitação como secretária, né, a gente viu o Alfredo de Castro nascer e tudo mais, né? Um trabalho feito, né, acho que tem 10, 12 anos, agora não vou lembrar de cabeça. E depois veio o Celina Bezerra, que é talvez um grande projeto de habitação de Rondonópolis. Você considera o maior projeto de habitação já realizado aqui na cidade? Olha, em termos de tamanho, talvez sim, né? Mas não só a complexidade, né? Dentro da habitação, a gente participou de vários empreendimentos residenciais, sabe, Lucas? E eu sempre costumo dizer que a habitação não é meramente a casa. A gente sabe que a casa, ela acolhe, constrói um lar, né? Mas a habitação, ela constrói cidades. E nós temos tanto o público, né, diversificado, desde as grandes torres, os grandes prédios, em que a população também quer morar. Todo mundo quer morar, todo né? Mundo quer morar bem, né? Todo mundo quer morar bem. Então, nós temos vários projetos. A exemplo, Dona Neuma, né, que leva até o nome da nossa primeira-dama. Nós temos residencial Dom Osório. Nós temos ali a região do Matias Neves, Paiaguás, né? Toda uma região que foi essa gestão. Aí eu faço, né, constar o nome do nosso secretário Paulo José, que esteve à frente com essa política. Junto também, à época, nós tínhamos o Odair. E nós tivemos aí o Dona Fiuca também, que foi um grande desafio para a habitação. Porque foram mais de 200 famílias atendidas, que eram em situação ribeirinhas, que tiveram que ter suas casas demolidas, né? Então, eu digo, o Celina, ele foi um pouco complexo? Foi, ainda está sendo, né? Nós temos algumas demandas, mas também nós temos quando você tem que desconstruir o vínculo daquela comunidade de anos de fundação de município, o sentimento é outro, né? É diferente de você atender um cadastro, um déficit habitacional. Qual que é o próximo projeto da habitação em Rondonópolis? Na verdade, a habitação, ela não tem o próximo. Nós estamos trabalhando vários projetos. Rondonópolis, ele é exemplo, referência do maior programa de habitação e regularização fundiária do Centro-Oeste. Inclusive, quando nós estivemos lá com o ministro Jader Filho, né, o ministro das cidades, ele ficou admirado do tamanho, da proporção, né, que é o nosso trabalho na cidade de Rondonópolis. Então, nós estamos trabalhando Maria Amélia, nós estamos trabalhando Alfredo de Castro II, e estamos já trabalhando novos projetos também, junto com as demais secretarias, agradecer os parceiros aí, né, nossos secretários, Infraestrutura, Sanear, Coder. Nós estamos trabalhando a construção de mais 3 empreendimentos, tá? Que nós estamos tendo a previsão de atender no mínimo 7 mil pessoas aí. O déficit habitacional de Rondonópolis, a última vez que você me falou, acho que era de 9 a 10 mil pessoas. Isso, né? Então, isso. provavelmente vai dar uma reduzida
Com certeza. Não vai acabar porque todo dia chega gente em nossa cidade. Isso. É aquela história, né, de você tirar a água do mar, né? Você tira, mas ela vai estar sempre lá. Mas vai diminuir bastante. Exatamente. Eu perco a amiga, mas não perco a pergunta. Wani, você é muito popular, você é muito conhecida. Você pensa em disputar a eleição para vereadora? Todo mundo fala isso, eu vou perguntar para você logo uma vez, por todas, né? Olha, Lucas, assim, falar é um desejo meu? Não. Uhum. Eu gosto de estar na posição que eu estou, Uhum. sinto que contribuo e posso contribuir, continuar a contribuir, né? Estando junto ao executivo. Nesse momento, não é um desejo meu, tá? Mas, né, a gente nunca pode falar desta água eu não beberei, né? A gente nunca pode falar, né? Mas, assim, eu vejo a participação efetiva dos nossos vereadores também. Sei do tamanho, a importância que requer. Ainda mais Rondonópolis, né? Nós estamos em plena fase de desenvolvimento. E aí eu lembro uma frase que eu vi no lançamento de um empreendimento, que foi muito importante. Não adianta você crescer e não desenvolver. Então, não adianta nós acharmos que Rondonópolis está crescendo e não está desenvolvendo, porque nós estamos vendo esse desenvolvimento, né? Seja nas políticas públicas, eu falo, a política pública ela não é só social, como muitos pensam. A política pública é a que desenvolve a nossa cidade, né? Nós precisamos ter essas melhorias e essa gestão ela vem trabalhando muito isso. São creches, unidades de saúde, né? Agora a infraestrutura ela avançou muito, melhorou muito. As áreas de lazeres. Eu ouvi também, né, de uma pessoa sobre a área de lazer que usufrui. E eu achei muito importante a fala dessa pessoa. Ela falou, olha, estou aqui maravilhada com uma das últimas praças que o prefeito inaugurou, né? Aqui na praça, a gente não tem cor. Na praça, você não tem classe social. Na praça, as crianças de uniforme da educação infantil do município brincam junto com as crianças da unidade particular. Verdade. Ela falou, olha, foi a forma em que eu reencontrei meus vizinhos. Ela falou, eu não via meus vizinhos, e foi na praça. Aquilo me marcou muito, porque às vezes as pessoas reclamam, não dá manutenção, que legal, né? Porque quer dizer que existe algo a ser dada essa manutenção. E nós tínhamos muitas áreas ociosas do município, né? Então eu falei, o quanto a praça hoje, ela significa na nossa vida, na vida da nossa população, de um outro olhar, né? Não só do olhar que a gente não consegue enxergar o quanto a praça significa também o desenvolvimento da sociedade, né? A interação social. Achei muito importante isso. Legal, Wani. A gente já está aí na reta final do nosso programa. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Tá. Falando de habitação, não tem como falar diferente, né? Mas habitação é isso, tá, Lucas? A gente trabalha igual a gente estava numa reunião, eu disse o quê? Se eu não construo um bairro, eu não levo uma nova unidade de saúde. Eu não tenho uma nova unidade de educação. E talvez onde essa comunidade está inserida hoje, seja no aluguel, seja em casa cedida, né? Ela está numa demanda reprimida. Então, a habitação ela é macro, ela leva o desenvolvimento, o crescimento, ela constrói o lar, né? Ela cria esse vínculo com a população, a gente passa a conhecer as pessoas da nossa cidade, as suas necessidades. Hoje de manhã, inclusive, eu desci para o serviço conversando com uma pessoa do Celina Bezerra, que ela estava um pouco aflita, né? E a gente conversa, a gente acalma a nossa população, e às vezes é pessoa que você nunca viu pessoalmente. Você vê por telefone, mas a gente sente que a habitação ela é uma mãe, eu falo isso para o prefeito, né? Ela é uma mãe. A habitação, ela compra a área, ela constrói também outras ações da gestão, até mesmo os parques ambientais, agora nós temos legislações. Então, o nosso trabalho ele é macro, e nós temos que ter essa visão macro. Logo mais eu tenho uma agenda, até com o secretário nacional de habitação. Nós estamos trabalhando aí a segunda etapa também do Celina Bezerra, retomada. Estamos abrindo as inscrições junto ao Ganha Tempo também, que é um órgão do Estado. Então, todas as políticas públicas aí de habitação, nós estamos bem encaminhado.
Estamos construindo para deixar uma cidade, não deixar, né? Mas ter uma cidade aí mais humanizada, que a nossa população ela precisa desse olhar. E lembro a época do Maria Amélia, onde as pessoas recebiam várias doações. As crianças recebiam brinquedos. Essas crianças sempre existiram, Lucas, numa situação de ocupação irregular, mas elas estavam lá. Então foi preciso, foi necessário nós fazermos esse enfrentamento, de abrir um loteamento e remanejar essas famílias para lá, para que elas pudessem ser enxergadas pela sociedade. E numa discussão até junto à Câmara, né, um diálogo junto à Câmara em uma das audiências com o plano diretor, eu disse até isso também, né, para os nossos empreendedores, que eles pudessem sair dos seus escritórios, andar a cidade e ver o quão grande Rondonópolis é, né, além daquela proposta que nós temos, só de empreender. E para quem empreender? Qual é a cidade que eu quero? Né? Parabenizo ali também o trabalho de várias empresas, inclusive o Grupo TMI. Eu disse isso para ele, para o Tiago. Todo mundo quer morar, e quer morar bem. Sim. Então nós temos que ter o olhar num todo, né? Num todo da cidade. Tá joia. Agradeço ao Anne pela participação e a gente volta numa próxima edição do Panorama Político.